Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você envia mais de dois modelos para o seu cliente? Você sabia que você pode estar sabotando o seu trabalho? Mas não se preocupe que nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E como sempre, eu preparo uma listinha que você vai ficar vendo na lateral do vídeo aqui e é para você entender como isso prejudica a sua autoridade, a sua entrega e até mesmo o seu valor de mercado. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor isso, da onde que surgiu essa cultura de enviar várias opções? Para você que trabalha, já trabalhou, talvez em alguma agência que tinha essa cultura, ou em gráfica, vem aquela ideia de que o cliente escolhe, talvez derivado daquele ditado muito popular que o cliente sempre tem razão. O medo de desagradar muitas vezes transforma o profissional da área de designer como um buffet de layouts. Falta de processo, mas principalmente o designer tenta compensar tudo isso com quantidade. E eu vou explicar para você o problema real disso de uma forma muito simples, para você entender em tópicos por que que isso é tão ruim. Primeiro, você terceiriza a decisão para quem não tem um conhecimento técnico, porque o cliente ele vai escolher pela estética, não pela estratégia. E o resultado disso é pior opção tende sempre a ser escolhida. Por quê? É aquela velha história, e eu repito isso sempre, tanto em aulas, nos vídeos. Se eu vou no médico e ele diz para mim, você tem que tomar este remédio. Ele não pergunta para mim quantos remédios eu quero tomar ou quais são os que eu... Ele, mas ele pode perguntar qual que me faz mal. Eu tenho uma alergia, mas ele vai direcionar o melhor para o meu caso. O designer é a mesma coisa. Não existe essa ideia de que o cliente escolhe a melhor opção. Não se procura design para isso. Isso é uma ideia que tem que ser começar a ser refutada. Por quê? Você faz três layouts diferentes, tá? E você vai entender esses motivos do que eu estou falando. Você faz três layouts e aí você envia para o cliente. Primeiro que ele começa a ficar confuso. Aí ele vai escolher aquele que ele acha que é melhor, mas você tem o poder como profissional de dizer para ele qual que é o melhor, tá? Um outro ponto muito importante que você tem que ter na sua mente, você diminui a sua autoridade. Quando você apresenta três opções, você está dizendo assim, ó, todas vão funcionar igualmente bem. E isso quase nunca é verdade, tá? Um outro ponto para você refletir, você perde tempo e energia. Três layouts são três vezes mais trabalho e provavelmente você não vai ganhar três vezes mais. Você vai virar uma máquina de tentativa e erro. Porque você tem que. Uma coisa é você. Geralmente, quando você trabalha em gráfica, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Você trabalha numa gráfica e aí o cliente quer fazer um banner. Aí ele vem com a ideia: eu quero um banner, vai ser escrito isso, 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 e eu gosto da cor tal. Fechou? Mini briefing feito, tá? Mini pesquisa do que o cliente quer. Aí a gráfica diz assim: nós vamos enviar três modelos para você. E aí você vai ter que pegar aquela informação e você vai ter que fazer um, dois, três. E aí vai para o cliente escolher. Aí o cliente olha, eu gostei mais desse. E nem sempre é o melhor. Só que o tempo que você leva, e isso para você que tem empresa, você que tem gráfica, você tem agência, você pense nisso. Porque se você pega um profissional que você paga, você está pagando para ele trabalhar mais, né? Às vezes, dependendo do fluxo, está compensando, tá show. Mas se você pega freelancers, tá? Você está pagando três serviços pelo preço de um. Para quem compra é ótimo, mas para quem faz é péssimo isso. Então, esses pontos, mas principalmente o que eu falo para você, a confusão e a indecisão do cliente, porque muitas vezes isso vira uma bola de alteração. Quanto mais opção, e isso não é eu que estou falando, isso a neurociência explica, a neuromarketing está aí para falar, tá? Que quanto mais opções, maior a chance do cliente ficar inseguro.
E aí vem o que eu acabei de falar. Ele vai pedir mudanças e vai pedir para misturar o negócio. Aí eu tenho aqui verde, roxo e azul. Ah, eu não sei. Aí o verde, roxo e azul no final muitas vezes acaba tudo dentro de uma coisa só e fica uma coisa horrorosa. Mas o porque a gente sabe o problema, a gente sabe a origem, qual que é a solução para isso? O que fazer no lugar como uma solução assim de um profissional? Primeiro, tenha um processo claro. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para você. Se você trabalha como um CLT em gráfica, agência que tem essa cultura, você provavelmente vai ser muito difícil você mudar isso porque eles estão acostumados e os clientes já vêm por causa disso. Porque tem um cliente que ele vem pela pluralização da escolha. Ele pode escolher muito e acaba, né? Então, primeiro passo, para você que é freela e você já quer eliminar isso da sua carreira futura, processo claro, tá? Pesquisa, rascunho, conceito, apresentação da melhor solução. Isso você vai falar no início da conversa com o seu cliente, quando você, antes de enviar, manda 3 opções. Não, eu vou mandar para você a melhor. Eu vou estudar eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ver o conceito e vou fazer a melhor apresentação para você, tá? Aí é uma uma não, é a melhor opção para você evitar essa insegurança se o cliente entender do que você está falando, tá? Outra opção, você envia uma solução, mas 100% embasada. Mostra o porquê por trás da escolha do design. Você vai apresentar um storyline, tipo, o porquê que isso funciona para a marca. Por que isso funciona para o seu público? Por que isso funciona para o objetivo principal, tá? E o outro ponto é quando você mostra raciocínio, o cliente entende que não é sobre gosto pessoal. Porque se você entrar nessa onda de vários modelos e várias alterações, você vai acabar pagando para trabalhar. Não tem problema quem paga. Tem pessoas que pagam para você oferecer essa pluralização. Aí tá show. Porque o problema aqui não é fazer, o problema aqui é, às vezes, é você tá trabalhando muito e tá criando problema e você acabar sendo lesado por causa disso. Mas esse é o que nós queremos evitar, tá? Então, assim, você tem que entender que o designer, ele não é um vendedor de layouts. Ele é um solucionador de problemas. Então, se você quer elevar o seu trabalho, se você quer parar de sofrer com clientes decisos, se você quer mudar essa realidade, ficar enviando vários layouts, você começa enviando apenas a melhor solução e não 3 tentativas. Se você já passou por isso, eu quero convidar você a comentar aqui embaixo e você conte as suas experiências, que assim como eu compartilhei com você, você compartilha comigo, que você tem sobre muitas alterações. E lembrando, esses vídeos, esse conteúdo é para que você solidifique a sua carreira, que você mude, que você tenha uma paixão pelo design, você entenda que isso é uma profissão muito boa, mas nós precisamos profissionalizar a profissão. Tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, você não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você acha que vai edificar a vida delas. E muito obrigado e até a próxima.